Muito bem, pessoal. Começamos, então, a nossa aula de cliente-servidor, programação cliente-servidor. E a gente está desenvolvendo a parte do front-end, né? Conectando com APIs, né? E no nosso caso, em específico, a gente está trabalhando com a API do GitHub. Então, a gente vai dar continuidade aqui no nosso projeto, aprendendo alguns novos conceitos, né? Então, deixa eu começar aqui compartilhando a tela. E já vou mostrar para vocês aqui o material que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Então, tela compartilhada, eu estou aqui, olha, esse aqui é o nosso roteiro, material da nossa aula. Eu já estou aqui com um projeto aberto, projeto da aula, também, que a gente vai executar daqui a pouquinho. E eu quero também mostrar para vocês que, lembrando que lá no nosso Classroom, já está disponível aqui, ó, na aula de hoje, a versão desse projeto, a cópia desse projeto para vocês executarem. Na última aula a gente gravou, né? Inclusive, a gente repassou com vocês como é que você faz para poder baixar esse projeto e executar. A gente viu isso na última aula, só vocês olharem lá na gravação da última aula. E aqui também está um material já compartilhado com vocês, tá? Para vocês seguirem o passo a passo, para vocês poderem depois desenvolverem essa atividade, ok? Então, vamos lá, tudo certinho, vamos começar aqui falando sobre listagem de repositórios. Isso é o que a gente vai fazer na aula de hoje. Então, eu já vou começar mostrando em termos práticos qual é a implementação que foi feita a partir desse material. Então, vamos lá. Eu já estou aqui, olha, no Visual Studio Code, né? O nosso gerenciador de dependências é o Yarn, então eu digito aqui Yarn. Para garantir que as dependências estão todas ok, eu coloco apenas Yarn, ou então Yarn install, e diz que está tudo ok. Nós temos aqui um scriptzinho para executar, vocês já conhecem também. Vou colocar aqui o Yarn start. Beleza? Então, vamos lá. Ele vai subir o projeto. Vamos aguardar um pouquinho. Beleza, ele subiu aqui, olha. Localmente aqui no localhost 3000, é o domínio local e a porta 3000. Então, nós vamos lá e vamos abrir uma aba aqui, olha, onde está o projeto. Então, vamos colocar aqui o local, host, 2.3000. Tá? Vamos colocar aqui essa rota barra. Ele abre essa telinha para a gente. Isso aqui a gente já tinha visto na aula passada. Nós já tínhamos construído essa interface aqui. A gente já estava conectando a API do GitHub. Então, qual é a ideia do projeto? A ideia é a seguinte, vamos só recapitular rapidinho aqui com vocês. Opa, tá bom? Luan, Matheus? Então, qual é a ideia dessa aplicação? Eu vou abrir uma outra aba aqui, chamar aqui o meu GitHub. Bom, estou aqui no meu GitHub, vou listar aqui os meus repositórios. Eu tenho aqui os meus repositórios. Então, imagine que eu queira conectar a um desses repositórios. Por exemplo, esse First Project React, acho que eu tenho aqui, ó, First Project React JS. Deixa eu ver aqui. Tem aqui, ó, First-Project-React-JS. Então, se eu vier aqui, ó, se eu der um clique aqui nesse meu repositório, ele vai trazer algumas informações do meu repositório. Essa nossa aplicação, eu estou fazendo exatamente isso. Eu vou digitar aqui, ó, o nome do meu repositório, Rubens Guimarães. Então, aqui, ó, meu repositório é Rubens Guimarães, e vou colocar barra First Project React JS. Então, barra First Project React JS. Feito isso, eu vou dar um cliquezinho nesse mais para poder conectar lá no nosso repositório, no meu repositório. Observem que quando eu clico nesse mais aqui, só relembrando aqui que a gente faz aquela animação, né? Enquanto ele faz a conexão, enquanto ele pesquisa, busca os dados, olha. A gente faz essa animaçãozinha ali, viu?
Eu fui lá, trouxe as informações. Então, eu fui lá, eu simplesmente coloquei aqui o nome do repositório que eu digitei. Mas, na verdade, eu já estou com essas informações. Eu já fui lá e já busquei esses dados. Né? Só que a ideia desse projeto é o quê? A ideia é que eu vou digitando aqui os repositórios, depois, quando eu clico em detalhes, ele vai mostrar para mim os detalhes do repositório. Então, nessa tela detalhes aqui, ó, quando eu clico aqui no detalhes, eu vou chamar a pasta repository, é o componente repositório, que vai me trazer informações como, por exemplo, eu poderia trazer qualquer informação aqui do meu repositório, tá? Desse repositório. Tá? Vai ter um botãozinho para voltar também e tal. Né? Opa! É o Matheus que está chegando aí. Tá? Então, eu vou voltar aqui nesse botãozinho aqui, né? Aí eu voltei para cá, e aí eu faço novamente as minhas pesquisas. Tá? Essa é a ideia da aplicação. Então, à medida que eu for digitando aqui, ele vai pendurando, tá? Os outros repositórios. Então, se eu colocar aqui, ó, Facebook/React, é um outro repositório, já foi lá, já colocou. Ó. Vou colocar um outro projeto aqui do Rubens. Rubens Guimarães /Force Project Node.js. Vou clicar aqui. Olha lá. Beleza, ele trouxe. Agora, vamos supor que eu não coloquei nada. Se eu não colocar nada, olha só que interessante. Ó, cliquei aqui no mais. Ó. Ele me mandou uma mensagem, informe repositório. Tá? Então, já implementei aqui uma espécie de validação, né? Agora, imagine que eu vou colocar um repositório inválido. Vou colocar assim, Rubens Guimarães /errei. Opa, deixa eu ver aqui. Beleza, Luan. Não existe esse repositório, errei, né? Então, eu cliquei aqui, opa, erro na busca pelo repositório. Então, a gente implementou algumas validações. Por exemplo, se eu não digitar nada, eu digo para ele, ó, você tem que informar um repositório. E se por acaso houver algum erro lá na minha conexão, se eu tentei buscar um repositório que não existe, houve qualquer tipo de erro na busca, ele vai, mostra essa mensagenzinha aqui na tela. Tá? Agora, se eu colocar um repositório correto, vou colocar aqui Force Project React Native. Vou clicar aqui, opa, ele foi lá e achou. Project React Native. Maravilha. Tá, essa é a ideia. Então, quando eu clicar aqui nos detalhes, ele vai abrir uma outra tela mostrando os dados desses repositórios, mas isso numa outra etapa do projeto. Então, vamos ver como é que a gente implementou isso aqui, porque até a última aula a gente estava apenas conectando. A gente apenas fazia conexão, a gente não mostrava nada na tela. Não tinha nenhuma interatividade. Agora não, agora a gente já está começando a mostrar no nosso front-end aqui uma lista, né? A gente vai mostrar para vocês como é que a gente construiu isso. Como é que a gente implementou essas validações. Então, esse é o objetivo da aula de hoje, tá? Mostrar para vocês como é que a gente avançou nisso aí. E, principalmente, mostrando que a gente está no contexto front-end, ou seja, eu me conecto a uma API, me conecto a um back-end, recebo informações para poder renderizar na tela. Esse é o objetivo do front-end. Maravilha. Então, vamos lá. Vamos agora analisar o nosso projeto. Então, vamos lá. Bom, nessa aula iremos listar os repositórios que foram adicionados dentro do estado no array repositories, a partir do input adicionar repositório. Então, tem aqui, ó, o input adicionar repositório, a gente criou essa caixinha aqui. Então, à medida que a gente vai clicando aqui, na última aula a gente já fez isso. A gente criou um array chamado repositories. E a ideia é que a gente começou a armazenar nesse repositories todos os repositórios digitados. Então, eu criei uma variável de estado para receber o repositório e criei uma outra chamada repositories para poder armazenar num vetor, nesse vetor repositories, todos os repositórios informados aqui. Então, vamos lá. Para a gente poder fazer isso,
iremos utilizar um componente chamado list, para a gente poder mostrar isso aqui, ó, list. E será estilizado no arquivo styles.js, na pasta main, e desenvolveremos na sequência. Então, só vou mostrar para você aqui no código, olha. Né? A gente tem aqui o nosso projeto, só dando uma repassada, né? Qual é a característica do nosso projeto aqui, ó? A gente tem a pasta pages, nós temos o componente main, o componente repository, cada um representando uma rota, né? Então, esse main aqui é que é a bola da vez, é esse formulário principal. É nele que a gente vai colocar essa lista, ó. É nele que a gente coloca essa lista que vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Então, o que nós fizemos? Toda a lógica está dentro desse index. Agora, a estilização que nós desenvolvemos utilizando essa biblioteca Styled Components, que a gente já falou em aulas anteriores, é aqui dentro que a gente vai estilizar esse componentezinho aqui, essa lista. Tá? Então, toda a renderização todas as características dessa lista, em termos de estilo, ou CSS, né? Está aqui, ó. Aqui dentro, tá? Inclusive, está toda comentada, tá? Coloquei comentário aí para cada uma dessas propriedades que nós utilizamos aqui. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, vamos voltar aqui. Bom, mas antes mesmo de definir esse componente, vamos já utilizá-lo no arquivo source pages main index. Nesse arquivo index.js, vamos iniciar importando o list, como mostramos na figura seguinte. Então, olha só. O que a gente faz aqui, ó? A gente vai criar esse componente, e esse componente list, melhor, a gente vai estilizar esse componente. Para isso, eu vou dizer para ele o seguinte, eu estou importando a estilização dele dentro da pasta .styles. Dentro do arquivo styles.js, que é a mesma pasta do main aqui, olha. Tá? Então, ele está vermelhinho assim, por quê? Porque nesse momento ainda não tinha esse list definido lá dentro. Tá? Bom, dentro da lista, desenvolveremos uma lógica na qual iremos percorrer os nossos repositórios. Então, esse aqui é o vetor, repositórios. Nós vamos percorrer esse vetor que a gente alimentou, né, a partir da busca que fizemos na aula passada no GitHub. A seguir, vamos listar o arquivo source page main index com as novas implementações. Então, deixa eu dar uma passada aqui, rapidinho. Esse é o nosso código. Tá? Está todo completinho aqui. Tá? Então, aqui eu vou comentar algumas implementações que foram desenvolvidas, né, nesse código. Eu não sei, eu acho que eu adequei essas linhas aqui ao meu código atual. Vamos ver, se não tiver assim, pessoal, acho que não está, porque eu implementei algumas coisas, tá? Mas, de qualquer forma, vamos tentar seguir aqui no código, tá? Mesmo que a gente tenha, assim, alguma dificuldade, não bata as linhas, mas eu vou monitorando isso aqui, tá? Porque aqui eu indiquei quais as linhas, porque essas linhas estão de acordo com o que eu coloquei aqui, ó, no código, para vocês estudarem, tá? Só que a minha versão final, ela está mais atualizada, eu implementei algumas coisas que eu não estou colocando ali, como, por exemplo, a questão da validação, tá? Bom, então, de acordo com a lógica desenvolvida, para percorrer o array repositories, eu coloquei na linha 12, aqui está batendo, ó. Eu criei aqui o array repositories, tá? Ó, ele é um array. Agora, relembrando o assunto da última aula, aqui a gente está usando o conceito de estado. Então, eu estou utilizando aqui o useState. Quando eu faço isso, eu digo para ele o seguinte, olha, eu vou trabalhar com essa variável, só que de acordo com o conceito de imutabilidade do React, para eu alterar essa variável, para eu poder alterar os valores dessa variável, que na verdade não é uma variável, é uma constante, eu tenho que reconstruir essa constante. Para isso, eu uso esses set repositories. Tá? E um detalhe
muito interessante é que sempre que eu faço qualquer alteração no estado da minha aplicação, em qualquer dessas variáveis de estado, automaticamente a minha página ela é renderizada. Então, é por isso que, por exemplo, se eu digitar um outro repositório aqui, ó, Rubens Guimarães barra first barra, traço project traço React, só. Eu tenho esse projeto lá. Só isso aqui. Olha, observem que ele não vai fazer aquele refresh da página. Ó. Cliquei aqui, ó. Ele só acrescentou, viu? Não tem refresh de página. Por quê? Porque aqui é o conceito de página única do React, tá? Eu trabalho apenas com essa página aqui. A gente não faz refresh. Ou seja, sempre que eu altero o estado, porque nesse momento aqui eu alterei o estado, eu alterei, por exemplo, o valor dessa variável newRepo. Digitei o newRepo e alimentei o repositório. Como isso aconteceu, sempre que há uma mudança no estado, ele vai renderizar a tela. Isso é um recurso fantástico do React. Tá? Quer dizer, a aplicação fica mais rápida, né? Digamos assim. Então, essa é a ideia do use states. Tá? Beleza, então a gente tem aqui o nosso repositório. Legal? E aí eu coloquei aqui, ó, utilizaremos o seguinte. Imagine que temos digitado 2 repositórios e utilizamos isso aqui, ó, repositories.map repository. Então, vamos lá no código para a gente poder achar essa parte do mapping aqui, ó. Então, uma coisa é esse repositório que está sendo alimentado. A outra coisa é eu listar o repositório. Só para a gente poder recapitular um pouquinho na aula passada, vamos ver onde é que a gente alimenta esse repositório. Olha só. Vamos dar uma passada aqui, ó. Esse aqui é o nosso formulário, né? Nosso formulário está aqui, ó. Esse é o nosso form. Então, o usuário, a gente tem o input, aqui o input, que é onde eu digito o dado. Então, à medida que eu vou digitando, eu tenho um evento aqui chamado onChange, e a cada alteração que acontece aqui, ele chama esse random input change. Esse random input change, o que ele faz? Ele vai e automaticamente ele vai atribuindo cada letrinha que eu digito para esse newRepo. De que maneira? Por meio do set newRepo, como eu comentei agora há pouco com vocês. Eu reconstruo sempre esse newRepo. Então, ele vai jogando sempre esse e.target value, corresponde exatamente às teclas que eu estou digitando aqui. Ele vai jogando aqui para dentro. No final das contas, esse newRepo aqui é a variável que foi alimentada, que vai consistir do que eu digitar aqui dentro. Então, vamos lá, voltando para cá. Quando eu terminar a minha digitação, o que acontece? Eu vou clicar no botão, esse botãozinho aqui. Esse botãozinho aqui, ele vai ser acionado nesse onSubmit. Quando eu submeter o formulário, eu vou chamar essa função aqui, ó, handle submit, diferente do handle input change. Esse handle input change, ó, é essa função aqui. Agora, quando eu submeto o formulário, eu estou chamando a função random submit, que é essa funçãozinha. Nessa função aqui, é o charme da aplicação, é onde eu vou lá no repositório do GitHub. Eu vou chamar a minha API por aqui. Então, o que eu faço? A gente sempre usa esse i.preventDefault, né, pessoal, para evitar o refresh de página. Tá? Aí, aqui, eu já vou mostrar para vocês o seguinte, essa implementação aqui, ó. Vamos imaginar que eu cliquei nesse botão sem digitar nada, ó. Cliquei. Ele mostra essa mensagem, tá vendo? Como é que a gente faz para aparecer essa mensagem? Vamos lá, vamos entender aqui. Olha, se not newRepo, ou seja, se o newRepo estiver vazio, eu uso esse set error e atribuo para set error essa mensagem, informe o repositório, como vocês estão vendo aqui, ó. Então, olha só como é que é simples, pessoal, essa implementação. Vamos lá, Eliel, olha como é que é simples.
da onde surgiu esse set erro? Eu criei aqui no estado, ó, eu criei uma outra constante, ou uma variável, chamada erro. Para alterar o erro, eu tenho que usar o set erro. Então, o que eu faço aqui? Ó? Então, olha, inclusive eu iniciei ela com nulo, né? Está vazia. Então, se por acaso o cara não digitou nada, o que eu faço? Eu faço set erro, informe o repositório e dou um return. O que eu estou fazendo aqui, na verdade? Quando eu atribuo esse set erro, automaticamente ele renderiza a tela. Tá? E quando ele renderiza a tela, ele joga isso aqui aonde? Vamos lá no nosso formulário para ver? Onde é que está esse erro? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui no nosso formulário, aqui, ó, a gente tem aqui o nosso container, né? Container é tudo isso aqui, né? Nosso container. A gente tem dentro do nosso container essa figurinha, que é representada por esse FA Git Rub Out. Isso aqui eu mostrei para vocês na aula passada, uma das aulas anteriores, né? Só lembrando aqui, né? A gente buscou isso dessa biblioteca, o React Icons FA. A gente buscou esse FA GitHub. Qualquer imagem a gente pode buscar dessa React Icons aqui. O que eu fiz? Eu mostrei essa imagenzinha aqui e do lado escrevi repositório. Aí você vê que na linha de baixo, a gente colocou isso dentro de um H1, né? Agora você vê que na linha de baixo aqui, eu simplesmente coloquei esse erro aqui, ó. Erro. Ó, erro. Ou seja, se houver erro, esse e-comercial aqui, que está sendo apresentado, é como se fosse uma condicional. O que eu faço? Eu faço uma estilização desse erro. Tá? Eu coloco, por exemplo, uma estilização, eu coloco uma cor vermelha e mando mostrar o erro. E esse erro contém o quê? Esse erro contém exatamente o valor que foi atribuído ao set erro. Pegaram a ideia? Muito simples, né? Muito simples. Então, eu atribuo o erro utilizando o set erro, automaticamente ele joga para dentro do erro. Aquela ideia do set, né? Para poder... É um método, a gente chama isso aqui de método modificador, né? Estou modificando o valor da variável erro. Então, quando eu faço isso, automaticamente ele renderiza a página. Ao renderizar a página, ele vai fazer, opa, vamos mostrar o erro. Ele já não é mais nulo, porque eu comecei ele com nulo, ó, aqui em cima. Ó. Eu começo ele com nulo. Mas ele não é mais nulo, porque como eu atribuí um valor aqui, ó, como eu atribuí esse valor a ele, o que ele faz? Ele vai e renderiza. Ele joga o erro e ainda coloca um estilozinho vermelho. Ok? Beleza, né? Coloco aqui um parágrafo, né? Pego o parágrafo, muda a cor para vermelho e coloco lá o erro. Tá? Então, foi dessa forma que a gente implementou isso aqui. Então, quando há um erro lá na minha busca, lá na minha API, eu faço a mesma coisa. É só atribuir um valor para esse set error aqui, ó. Só jogar um valor para o set error. E é exatamente isso que eu faço, olha só. Quando chega nesse ponto aqui, ó, eu faço, inclusive, uma verificação aqui. Eu faço, inclusive, uma verificação se já existe. Se eu colocar em duplicidade, essa rotininha aqui, ó, é para verificar a duplicidade. Esqueci de fazer esse teste. Ó. Se eu colocar aqui, por exemplo, Facebook/React, olha lá, o repositório já é informado, ele vai cair nesse erro aqui. Tá? Então, essa rotininha aqui é exatamente para isso. A gente cria aqui uma constante is repo exist. O que a gente verifica? A gente vai lá dentro do vetor repositories e usa esse métodozinho aqui do JavaScript, chamado sum, para quê? Para verificar se o que eu digitei existe dentro do meu repositório. Então, ele faz uma varredura no meu repositório, por meio desse sum aqui, e cada interação ele vai jogando para dentro desse repo. Ele vai comparando esse repo, o name, com o que eu digitei no repositório. Se ele achar, ele dá essa mensagem e volta. Simples, né, de fazer uma validação, né? Aí depois, o que a gente faz aqui? Isso aqui a gente já viu na aula passada, aquele load, né, para poder fazer aquela animação. Aqui eu jogo null para o erro. Aqui eu
Sempre atribuo os novos valores do new repo, né? Porque a gente vai jogando dentro lá do vetor, né? Então, nesse caso aqui, o que eu faço? O que o cara digitou está dentro do new repo, beleza. Eu vou e pesquiso, a gente viu isso na aula passada, usando aqui lembrando, né, pessoal, que a gente está usando aqui, ó, o async function, é uma função assíncrona. Por isso eu estou usando aqui o wait. O que é assincronicidade? Eu já comentei na aula passada, vou repetir para vocês. Um processo assíncrono é o seguinte: eu vou executar isso aqui, mas eu poderia estar fazendo uma outra coisa em paralelo. Eu poderia, se eu não colocasse esse wait aqui, eu faço a pesquisa e o programa continua. Iria continuar. Só que como eu preciso aguardar a resposta, eu coloco esse wait. Então, ele vai aguardar até a API me dar um retorno. É por isso que eu faço um load, né? E se demorar um pouquinho, o load vai estar rodando. Bom, aí depois que ele pesquisou lá, eu pego o name, que eu encontrei, e olha que esse name aqui eu busquei lá do repositório. Esse name aqui eu busquei do repositório. Response.data.fullname. Tá? Response é o que eu recebi. O data é o que eu defini aqui. E o fullname é um dos retornos que a minha API deu, né? Minha API aqui, ó, quando eu chamei a API do GitHub, uma das coisas que ele mostrou para mim é o full name. Full name é o nome do repositório. Tá? Aí eu mostrei aqui na tela o nome, né? Então, esse console.log, se a gente vier aqui, ó, clicar com o botão direito e vier aqui no inspecionar, e aqui em console, ó, vocês observem que eu sempre estou mostrando o nome dos repositórios que eu estou digitando, tá vendo? Todos eles, ó. À medida que eu vou digitando, ele vai mostrando aqui na console. Tá? Isso por quê? Porque eu coloquei esse console log. Aqui que é o ponto em que a gente alimenta o vetor, ó. A gente usa esse spread aqui, né? Spread Corporate, né? A gente pega os dados e joga para dentro do repositório. A gente vai alimentando o vetor. Tá? Até fiz um console.log aqui, né? Mostrando o conteúdo do vetor. O fato é que, à medida que eu vou alimentando, eu limpo lá o new repo e jogo o loading false. Quer dizer, já pesquisei, joguei para cá, limpo aqui novamente, depois que eu faço um novo, né? Depois eu digito um novo. Eu aqui, por exemplo, vou colocar aqui Rubens. Acho que tem o Facebook /React Native. Eu acho que ele tem isso. Native. Vamos ver se ele tem. Tem. Ele tem esse repositório lá. Aí o que ele faz? Ele limpou a tela. Ó. Coloquei esse set new repo em branco para ele poder limpar. E aí eu voltei aqui esse botãozinho para o estado normal. Tá? Coloquei o set loading false aqui. Vocês se lembram que essa lógica eu utilizei tudo aqui dentro do styles, né? Usei aqui, ó. Toda essa lógica a gente utilizou aqui. Tá? A existência da animação em função desse loading. Que a gente viu na aula passada. Beleza, então, e assim a gente vai alimentando esse nosso repositório, esse nosso vetor de repositórios. Tá? Vamos voltar lá para o nosso material, para a gente poder seguir por aqui. Então, uma vez que eu fiz isso, o que a gente vai fazer? A gente vai percorrer o nosso repositório, utilizando esse ponto map aqui. Então, a gente vai agora lá para onde? A gente vai vir aqui, ó, para a nossa lista. Aqui, ó. A gente, depois do nosso formulário, ó, aqui está o formulário. Aqui está o form. Aqui está o form. Vamos ver aqui, ó. Aqui está o nosso form, né? A gente colocou a lista exatamente embaixo do formulário. A gente está recebendo aqui os dados. A lista está aqui embaixo. Então, o que a gente faz? A gente faz o seguinte. A gente sempre recria essa lista. É uma coisa assim muito rápida, mas a ideia é que essa lista está sendo recriada. A cada renderização ele recria. O que ele faz? Ele faz ele percorre a lista de novo e imprime tudo aqui. Só que é uma coisa assim tão rápida que a gente não parece que não visualiza. É uma impressão assim de que não há refresh. De fato, não há o refresh de página.
mas ele está reconstruindo isso aqui sempre. Toda inserção que é feita, ele reconstrói isso aqui. E como é que é isso? Ó? Por meio desse map. É o que a gente vai comentar aqui agora. Ó. O map percorrerá os 2 itens do array. E o repository apresentará cada um deles. Para cada repository, retornaremos uma LI para a list. Vou comentar daqui a pouquinho lá no código, tá? Utilizaremos uma key, pois o primeiro elemento vem depois de um ponto map. Dentro do React, precisa obrigatoriamente de uma propriedade key, onde é passada uma informação única que existe dentro do repositório. E como só temos o nome do repositório, repository.name, iremos utilizá-lo na key. A gente parte de um princípio que não pode ter duplicidade, né? Eu não posso informar 2 vezes o nome do repositório. Por isso que eu posso definir como chave, tá? Dentro da LI, utilizaremos um span para mostrarmos o nome do repositório juntamente com um link do React Router DOM, um componente que nos leva para detalhes do repositório. Por enquanto, apenas concatenamos a rota da seguinte forma. Então, olha, deixa eu comentar esse trecho aqui, tá? Que eu fiz aqui, ó. Deixa eu comentar esse trecho aqui rapidinho para vocês aqui, ó, que a gente acabou de ler, ó. Esse lixo aqui, ó. Então, vamos entender isso aqui. Vamos entender essa parte aqui. É o seguinte. Quando a gente termina de fazer a digitação, a gente entra nessa lista aqui, a gente chama ali, entra na lista. E o que faz a lista? A lista, ela vai percorrer o meu vetor repositories. Então, esse meu vetor, ele é acumulativo, ó. Ele vai jogando todos esses dados aqui para dentro. Então, a cada um que eu informo, ele entra aqui de novo e faz uma varredura. O que ele faz? Ele faz o seguinte, ó. Ele pega o primeiro elemento desse repository e passa para esse repository aqui, ó, com Y no final. Tá? E aí, o que eu faço? Eu pego esse repositório, que é o primeiro elemento, coloco ponto .name. Essa é a minha chave. Eu tenho que usar uma key. Tá? Isso é princípio dessa list. Eu coloco um key para a minha linha, definindo que é uma chave. E eu coloco um span, né, que é uma espécie de um container, né, vocês conhecem bem HTML, para mostrar o nome. E aí eu faço isso aqui, eu mostro esse nome aqui, ó. É o nome que eu mostro. E ao lado desse nome aqui, eu mostro o quê? Esse detalhes aqui, ó. Só que eu criei um link para o detalhes, está vendo só? Ó, eu estou listando e estou criando um link. Esse link, nós obtivemos ele daqui, ó. Ó. A gente criou a partir do React Router DOM. Tá? Automaticamente, ele vai me direcionar para uma outra página. Esse é o objetivo desse link aqui. E é isso que eu faço. Olha só. A gente faz isso aqui, ó. Se o cara clicar em detalhes, ó, link to, eu coloco repository, que é a pasta repository. Então, eu vou colocar, por exemplo, vou clicar num aqui, ó. Vou clicar nesse aqui. Vou clicar até com o botão direito para manter essa página aqui, ó. Abrir aqui, ó. Você vê que ele chamou o /repository, aqui, ó. /repository, o nome do meu repositório, que no caso é o quê? É o Facebook. Só que é o seguinte, cara, a gente não pode utilizar aqui a barra. Por isso a gente transformou, vamos dizer assim, a gente codificou, digamos, essa barra, e a barra foi transformada em %2. Tá? Porque aqui não funcionaria se eu colocasse a barra. Ele não consideraria como um nome de repositório. Isso aqui, para mim, Facebook /React, /React Native, é uma coisa só. Por isso, a gente substituiu essa barra. Tá? Esse foi a estratégia utilizada aqui para esse encode URI component, repository name. Tá? Se eu clicar em detalhes, ele me chamou para essa página que vocês viram aqui. Essa página repositório é exatamente, ó, esse componente que a gente criou. E simplesmente ele mostra aqui essa página, né?
repositório aqui. Tá? E, por enquanto, a gente não está fazendo nada, né, com ela. Legal. Então, essa é a ideia. E o LI é uma linha, né? E ele faz aqui o meu list, ó, o componente list. Né? Então, ó, esse é o list, definir a estilização dele, e definir essa lista aqui, ó. Tá? Muito bem. Então, continuando aqui, eu explico exatamente esse ponto aqui, ó. Um componente que nos levará para os detalhes do repositório. Por enquanto, apenas concatenamos a rota da seguinte forma, a gente usou isso aqui. Vocês acabaram de ver. Utilizamos para codificarmos o nome do repositório, como eu havia falado, de maneira que ele não mostre a barra contida no nome do repositório. Porque o nome do repositório, se a gente ver aqui no GitHub, ó, o nome do repositório é composto da barra. Tá? Então, ele omite isso aí. As seguintes novas implementações foram adicionadas, né? Foram adicionadas, vou colocar adicionadas, tem um erro de português aqui, né? Foram adicionadas no código acima. No código acima. Eu adicionei o erro, fiz um tratamento, né? Fiz aquela crítica que eu já expliquei para vocês. Tá? Eu acho que vale a pena comentar isso aqui com vocês, ó, esse area label. E, ó, a gente for olhar aqui no código, ó. Isso aqui está muito na moda, tá, pessoal? Esse negócio do area label aqui. O que é isso? Isso aqui é para propiciar acessibilidade ao nosso código. E tem algumas aplicações e, por exemplo, vamos colocar o cara que é cego. Tá? Ele pode utilizar algum recurso que ele não consegue ler, mas ele consegue, por meio de algum mecanismo, né, entender o que está escrito lá. Então, quando você coloca esse area label, ele, sei lá, algum recurso que ele vai utilizar de acessibilidade, ele vai conseguir entender que está escrito lá o nome do repositório. Tá certo? Então, esse area label é uma coisa que está surgindo com muita força no mercado, né? Por causa da questão da acessibilidade. Eu até fiz um comentário legal aqui, ó. O area label está sendo usado para fornecer uma descrição acessível para o campo de input, ajudando usuários que dependem de leitores de tela a entender o que é o campo e qual informação deve ser inserida nele. Tá? Então, esses cegos usam leitor de tela, né, para poder entender, né? Após salvar as alterações, a gente fez aqui vários testes, que eu já mostrei para vocês, e aí na próxima aula a gente vai tratar com mais detalhes dessa implementação de detalhes. Beleza? Então, o resultado foi esse, vocês viram? E para finalizar, para a gente poder fechar, com chave de ouro aqui, ó, vamos comentar isso aqui, ó. Esse ponto aqui para a gente poder fechar, Otávio. O list. A parte da estilização do list, ó. O componente list, responsável pela listagem de repositórios apresentada acima, foi estilizado nesse arquivo styles, né, .js. Aqui, ó. A gente colocou aqui, ó. Então, vamos vir aqui, ó, tá aqui, ó. Styles, a gente colocou o list aqui no final, como eu já até selecionei aqui para vocês, né? Tem um detalhezinho interessante aqui, ó. Eu indiquei aqui os comentários. Vamos ler por aqui, porque aqui o visual está bem legal, né? Vai dar para a gente poder enxergar legal aqui, ó. O que a gente faz assim? Aqui, ó. Vamos lá. Esse list styles none, ele retira as bolinhas que ficam no início de uma lista. Então, normalmente, quando você cria uma lista, aqui, ó, quando você cria uma lista, ele costuma colocar umas bolinhas aqui. Já viram como é que é o componente list do HTML? Ele coloca umas bolinhas, que é a bolinha pretinha, né? Para a gente poder tirar isso, coloca none. Definir uma margem top. Então, ó, esse aqui que é o detalhezinho que eu achei interessante comentar com vocês, ó.
Para cada linha, o estilo será o seguinte. A gente definiu aqui o padding, espaçamento, né, acima e abaixo, de 15 pixels. A gente sempre usa o display flex. Flex direction row, que é linha, né? Ele mostra em linha os dados. Um do lado do outro, né? Esse justify content, que é space between, título, repositório à esquerda e detalhes à direita, né? Ele faz esse ajustezinho bonitinho aqui. Alinhou ao centro, ele força um alinhamento vertical do título e do detalhe. Agora, isso aqui, ó, a gente poder fechar. Esse exim comercial indica que pegaremos todos os LI e depois os LI seguidos por um LI anterior. Ou seja, aplica a estilização em todos os LI, exceto o primeiro. Por quê? Porque ele já fez o primeiro. Então, ele considera o primeiro e depois ele vai fazendo. Para cada um deles, ele vai implementando essa estilização. E qual estilização? Ele faz uma borda cinza entre cada item do repositório digitado. Tá vendo aqui que tem uma bordinha aqui, uma borda cinzinha, bonitinha? É isso aqui que a gente está fazendo. Você poderia fazer o que você quisesse aqui. Ele ia implementar. Então, o primeiro não tem, ó. Agora, os demais, ele vai botando essa bordinha cinza, né? Antes, tá vendo? Ó? Sempre no início. O primeiro ele não colocou, mas os demais ele vai colocando. Tá? E aqui a gente tem os detalhes, né? A parte aqui do link, né? Esse A aqui corresponde ao link onde a gente vai colocar os detalhes. Tá? Exatamente a estilização desses detalhes aqui, ó. Tá? A gente tirou o underline, né? Normalmente ele coloca o underline, tiramos o underline. Esse decoration jogou anônimo. Tá? Ou seja, é um projetozinho assim que a gente está fazendo tudo na mão, né? Estamos fazendo tudo na mão. Mas o bacana é que vocês conhecem, dá para vocês entenderem bem as potencialidades da tecnologia, né? Que é muito bacana, né? A parte do React é fantástico. Fantástico mesmo. Tá? E na parte de apps, né, de aplicativos, o React Native, ele segue essa mesma linha. A mesma linguagem que você usa aqui, você usa também no React Native. Tá? Muito legal. E assim, pessoal, a gente volta para cá, a gente para a apresentação e vamos parar aqui a gravação, porque o conteúdo básico foi esse que a gente quis mostrar para vocês. E agora, na sequência, depois da gravação, a gente vai abrir aqui para perguntas, dúvidas, a gente vai trocar umas ideias em cima do que foi apresentado. Ok? Então, maravilha. Estou parando aqui a gravação. Valeu, pessoal.